Olá, meus queridos e minhas queridas crianças! Tudo bem com vocês? A tia Ju tá aqui hoje para nós podermos aprender mais e mais de Deus na nossa aula de hoje. Você está preparado? Hoje nós vamos falar mais uma história linda de aprendizagem para nós que vai vir da onde? Vai vir da palavra de Deus, é isso mesmo. Esse livro poderoso e precioso que nós devemos ler sempre para aprendermos mais de Deus, daquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Mas antes, crianças, eu não posso deixar de dar os parabéns para algumas crianças que fizeram aniversário nessa semana. Eu gostaria de dar os parabéns para o Tiago e para o Bernardo. Parabéns, queridos! O Senhor Jesus possa abençoar muito, muito a sua vida. Não só hoje, mas sempre, amém? Então, crianças, agora vamos começar a nossa aula. E eu tenho uma dica para você. Eu trouxe, a minha mala de viagem, para que nós possamos viajar hoje pela palavra de Deus. E olha, a dica que eu trago para vocês é, muito preciosa, ó. O nome da pessoa, da história que nós vamos falar hoje, gente, começa com a letra S. É um homem que se converteu ao Senhor Jesus. O nome dele começa com a letra S. Mas depois, gente, o nome dele é mudado. Sabe para quê? Para a letra P. É, isso mesmo, P de Paulo. E aí, já pegou a dica? Então, gente, é sobre esse homem que nós vamos falar na aula de hoje. E a nossa história, ela vai se passar no caminho da cidade chamada Damasco. Você já ouviu o nome dessa cidade chamada Damasco? Pois é, gente. Lá na nossa Bíblia, no livro de Atos 9, nós vamos falar dessa história hoje. Eu vou ler só um pedacinho para você ver sobre essa história. Lá em Atos 9, 4, que fala assim, ó. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amém? Atos 9, 4 e 5. Então, gente, o que aconteceu no caminho dessa cidade de Damasco? Havia um homem indo para lá. Esse homem, o nome dele era Saulo. Isso mesmo, ele se chamava Saulo. Esse Saulo, gente, ele era um homem muito mau, porque ele perseguia, corria atrás de todas as pessoas que gostavam e amavam a Jesus. Todas as pessoas que falavam que Jesus era o Senhor, Saulo corria atrás dessas pessoas, ele não gostava delas e ele começava a correr atrás delas para poder prender e para poder até mesmo matar, sabe, crianças? Então, Saulo, ele estava com o seu coração assim, ó, cheio de maldade, cheio de ódio de Jesus e de quem amava Jesus. Ele também tinha ódio, ele queria pegar essas pessoas e ele aproveitava que ele era um líder religioso lá do meio dos fariseus, sabe? Aquele grupinho lá que não gostava de Jesus, que queria ver Jesus pelas costas, né? Queria ver Jesus se dando mal. Ele era daquele grupinho, sabe? De fariseus. E então, gente, Saulo, ele queria prender as pessoas de Jesus. Então, sabe o que ele fez? Ele pegou uma carta que dava a ele o direito de ir lá para Damasco e prender as pessoas que estivessem só pronunciando o nome de Jesus ou falando o nome de Jesus. Aí, gente, as pessoas
começaram a ficar com medo e elas mudaram para outras cidades com medo dessa perseguição, de serem presas por causa do nome de Jesus. E aí, gente, Saulo estava indo então para Damasco com essa missão de prender mais cristãos. E aí, ele estava com o seu companheiro indo pelo caminho aqui de Damasco. Quando, de repente, gente, Saulo ele viu uma grande luz no céu, uma grande luz. E essa luz fez ele cair na mesma hora no chão. E essa luz foi tão forte, que ele não conseguia ver, ele não conseguia abrir os olhos de tão forte que era essa luz. E aí, gente, no meio dessa luz forte, que brilhava muito, ele ouviu uma voz. E essa voz falava assim, ó: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você ouviu? Foi essas palavras que Saulo ouviu. E aí, gente, Saulo ficou atordoado e ele caiu no chão naquele momento. E aí, o seu amigo que estava com ele, os companheiros que estavam com ele, eles ficaram também assim, ó, perdidos. E eles ficavam assim: de quem será essa voz? Quem está falando? Porque eles não viram ninguém, mas eles escutaram aquela voz bem forte também. Então, gente, Saulo pegou e perguntou assim: quem és, Senhor? Quem és tu, Senhor? E aí, sabe qual foi a resposta? Foi aquela que nós lemos na Bíblia. A resposta foi assim, ó: eu sou Jesus, a quem tu persegues, Saulo. Ele ouviu essa voz novamente, ó. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Essa voz foi a voz que Saulo ouviu. Era o próprio Senhor Jesus falando para Saulo que quando ele perseguia as pessoas que eram de Jesus, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus com essa atitude. E aí, então, o Senhor Jesus falou para ele: levanta-te e vai para a cidade, que eu vou te mostrar o que você vai fazer. E então, gente, naquela hora, quando Saulo foi se levantar do chão, gente, ele percebeu que ele estava cego, pessoal. Ele não enxergava nada. E os olhos de Saulo estavam como se tivessem uma escama, algo na frente dos olhos que ele não podia ver. Ele estava cego. Então, o companheiro dele pegou ele pela mão e levou ele para a cidade de Damasco. E lá na cidade de Damasco, ele ficou na casa de um homem chamado Judas. E então, lá na cidade de Damasco, eles foram para essa casa, a casa de Judas. E aí, gente, enquanto ele estava aqui nessa casa, ele ficou orando e ele ficou cego por 3 dias. 3 dias, ele nem comia, nem bebia nada, porque ele estava apavorado com a experiência que ele teve do próprio Senhor Jesus falar com ele. E então, gente, sabe o que aconteceu? O Senhor mostrou para ele que iria lá um homem, e esse homem, ele se chamaria Ananias. Esse homem, Ananias, ele era um servo do Senhor, ele era um discípulo de Jesus. E então, Ananias, o que aconteceu? Ananias teve uma visão na frente dele, ele viu algo sobrenatural. E o que ele viu? Você sabe o que ele viu? Ele viu o próprio Senhor Jesus falando assim para ele, ó: Ananias, Ananias, vá lá na casa de Judas, onde tem um homem chamado Saulo e que ele não enxerga, vá até lá. Coloque as suas mãos sobre a vida dele e para que ele volte a enxergar. E então, gente, Ananias, ele ouviu a voz de Jesus, mas ele falou assim, ele questionou, sabe? Mesmo ouvindo a voz de Jesus, ele questionou, ele falou assim: mas Jesus,
É isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Esse homem aí de quem você está falando, de quem você quer que seja curado, né? Ele é muito mau, ele prende os servos do Senhor, ele quer colocar na prisão as pessoas, ele quer matar. Você tem certeza que você quer curar esse homem, né? E então, gente, Jesus falou assim: sim, Ananias, vai lá e faça isso, porque esse homem, ele é um escolhido meu. Eu escolhi ele para ser instrumento da minha vontade na vida dele, na vida das outras pessoas. Eu vou usar esse homem para salvar outras pessoas. E então Ananias não questionou mais. Ele foi até a casa de Judas. E quando ele entrou lá, ele viu Saulo, cego, e ele orou para que ele pudesse ver a partir daquele momento. Gente, e olha o que aconteceu. Quando Ananias orou por ele, a Bíblia fala que caiu dos olhos de Saulo como se fosse uma escama, assim, ó. Caiu uma escama dos olhos dele. E ele voltou a ver, na mesma hora ele foi curado. Aleluia! Pela palavra do Senhor, pela obediência, né, que Ananias teve de ouvir a voz de Deus, de Jesus, e ir lá fazer a vontade dele. Por causa dessa atitude, né, Deus curou a Saulo. E depois Saulo, ele mudou de nome. O nome dele, ele passou a se chamar Paulo. Então ele não era mais Saulo, mas ele passou a se chamar depois como Paulo. E a partir daquele momento, gente, Paulo nunca mais fez o que ele fazia de mal, sabia? Ele se converteu ao Senhor Jesus, ele aceitou Jesus na sua vida, ele recebeu aquela oração, foi curado e ele foi também batizado. E a partir daquele momento, ele começou a falar de Jesus em várias cidades, no mundo, pelo mundo, em vários países. Saulo saía anunciando que Jesus era de fato o Filho de Deus, o escolhido de Deus para trazer salvação para as pessoas. Então, gente, naquele momento, Saulo se converteu. E o coração de Saulo, que era assim, agora ficou assim, gente. Ficou limpinho, cheio do amor de Deus, cheio da presença do Senhor Jesus. E é assim que Jesus quer fazer com o nosso coração também. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa caminhada. Não basta apenas saber que Jesus cura, saber que Jesus é bom, se nós não tivermos, crianças, uma experiência com Jesus. Você precisa pedir ao Senhor essa experiência com Jesus, o Deus vivo, para que então a sua vida seja transformada e o seu coração, ele seja também, transformado num coração de carne, num coração que tenha Jesus. Então, crianças, nós precisamos orar ao Senhor para que nós possamos ser vidas transformadas pelo poder do nome de Jesus, pela presença de Jesus. E esta foi a experiência que Saulo teve com Jesus. Ele se chamava Saulo e depois ele começou a se chamar por Paulo. O nome dele mudou. Mas quando ele mudou, gente, ele se tornou uma nova criatura. Olha a carinha dele, já não era mais aquela cara feia, não. Todo o ser de Paulo foi transformado e ele foi muito perseguido depois por aqueles que andavam com ele. Aqueles homens maus também, eles começaram a perseguir depois Paulo. Paulo foi preso, foi perseguido, mas tudo por amor ao nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. E assim, crianças, o Senhor Jesus, ele quer fazer na nossa vida, ele quer que você
tenha salvação, que você abra os seus olhos e veja o poder de Deus, que você deixe para trás as coisas ruins, sabe? Nós adultos também precisamos nos converter, realmente sermos transformados na nossa atitude, para que assim o nome do Senhor Jesus, ele seja glorificado. Amém? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você ainda tem dúvida se realmente você entregou ou não, se você tem Jesus, eu quero te convidar a orar comigo nessa hora. Vamos orar? Vamos chamar Jesus para entrar no nosso coração e nos dar uma experiência dessa como deu a Paulo, que antes era um Saulo? Então vamos lá. Senhor Jesus, eu quero te entregar a minha vida e o meu coração nesta hora. E eu quero te pedir, Senhor, me perdoa de todo pecado e me ajude, Senhor, a ter a minha vida transformada pela tua presença. Me ajude, Senhor, a ser como Paulo, a falar de Jesus para todas as pessoas, para que o Senhor possa ser glorificado na minha vida. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador. E nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém, amém, crianças! Que história linda, né? De um homem que fazia tanto mal para os seguidores de Jesus. E agora ele foi transformado e passou a não mais perseguir os cristãos. Então, é isso, crianças. Essa é a nossa aula de hoje. E como nós falamos antes, crianças, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade libertou Saulo. A verdade é Jesus. Ele é a verdade. A palavra de Deus é a verdade para nós, que nos liberta de tudo aquilo que antes nós achávamos que era certo, mas que não era, que era na verdade mal diante dos olhos de Deus. Então, quando nós conhecemos a Bíblia, conhecemos Jesus, os nossos olhos, eles se abrem e nós passamos a ver coisas que antes nós não víamos por causa da presença de Deus na nossa vida. Amém? Então, fique com Deus, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você não perca as próximas aulas. Tá bom? Um beijo grande para todos vocês e a paz do Senhor. Amém? Tchau!